Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Você que está em casa, louve conosco. Grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Adora o Senhor, Rei das Nações, ó Rei, ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois dos teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, ó Rei, ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das Nações? Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia,
contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos Grandioso Deus, Pai maravilhoso que habita no mais altos céus, te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento, por essa hora, Senhor Deus, de estarmos aqui, por esse dia, Senhor, de louvor, de agradecimento, que possamos, ó Pai, estarmos aqui para fazer a Tua obra conforme a Tua vontade. Obrigada por tudo, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, esse culto, que possa chegar, Senhor Deus, onde Tu queres, que possa fazer florescer, Senhor Deus, a Tua palavra através do pastor Vitor. Obrigada por tudo, perdoa nossos pecados, livra-nos de todo mal, Senhor Deus, que possamos cada dia mais estarmos dispostos para Te engrandecer, Te louvar, que o Senhor seja exaltado, glorificado, Senhor Deus. Obrigada por tudo, nos ajuda, nos orienta em tudo que vamos fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria dizer que você que está em sua casa, assim como os demais irmãos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Vamos juntos louvar ao Senhor, aprender do Senhor, cantar para o Senhor, ler versículos e aprender mais a graça do Senhor. Você é nosso amigo, nosso visitante, que está visitando pela primeira vez a nossa live. Quero dizer que você é muito bem-vindo, que o Espírito Santo, nosso Deus, possa alcançar você onde você está, que você possa ser alcançado através da mensagem, que você cante para o Senhor, que louve o nome do Senhor em espírito e em verdade. A nossa igreja, a amada igreja, eu estou com saudade, meus irmãos, de vocês, do culto da igreja. Vai ser muito bom quando a igreja puder reabrir, logicamente, respeitando as regras que precisam ser respeitadas. Acredito que seja dia 19, né, pastor? 19 de julho. A gente vai ter aí o nosso primeiro momento juntos, Deus permitir. Quero que os irmãos que orem desde já por esse dia, para que o nome do Senhor seja exaltado eternamente. Amém? Queria convidar você que está também em casa, junto com os irmãos que estamos aqui, para louvar ao Senhor o hino do cantor cristão 300. Tudo por Cristo.
um Salvador bendito, sempre, sempre desejo ser. Salvador bendito, sempre desejo ser, livre do mundo indigno, quero também viver, quero viver pra Cristo, tudo me dedicar, tudo por Cristo, tudo, tudo, quero renunciar, quero servir a Cristo, de prontidão estar, útil na paz da luta, pronto pra trabalhar. Quero viver pra Cristo, tudo me dedicar, tudo por Cristo, tudo, tudo, quero renunciar, quero ficar com Cristo, sempre com Ele andar, seja na vida ou na morte, seja no eterno lar. Quero viver pra Cristo, tudo me dedicar, tudo por Cristo, tudo, tudo, quero renunciar. Quero aceitar-me tal como sou, Senhor. Venho entregar-me agora sobre o meu Redentor. Quero viver pra Cristo, tudo me dedicar, tudo por Cristo, tudo, tudo, quero renunciar. Eu gostaria, irmãos, de convidar nosso irmão Adam para fazer uma oração em especial de intercessão por aqueles doentes, necessitados, os desempregados, para que o Senhor possa abençoá-los. Oremos. Santo, eterno, maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, por estar aqui, ó Pai, para louvar, exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Senhor, abençoa todos que estão aqui, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa esse culto dessa noite, Senhor. Que tudo seja para a tua honra e tua glória, Pai. Abençoa o pastor Adis, que vai estar com a palavra, e abençoa todos que estão desempregados, os trabalhadores que perderam seus empregos. Senhor, abençoa todos e abençoa a tua igreja, Pai. Pai, é tudo o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lemos todos a palavra do Senhor que se encontra lá em Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o 16. Gostaria você que está em sua casa, que pudesse abrir a sua Bíblia, seja no celular, eletrônica, ou seja física, que você possa abrir a sua Bíblia para ler conosco Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o 16. Vou ler mais uma vez para você conseguir também acompanhar. Mateus capítulo 5, do 13 até o 16, porque diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Cante conosco. Eu te agradeço. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui em nossa casa, agradecidos a Deus porque Ele nos deu esse espaço e não sabíamos que no futuro a gente ia fazer os cultos aqui na minha casa e de alguma forma nós estamos agradecidos porque Deus está na direção das nossas vidas e a gente nunca sabe o que acontece amanhã. Estamos aqui com o coração desejoso de que todos os irmãos que se encontram em casa cultuem conosco e que possa não apenas ouvir a palavra, mas colocar a palavra em prática. Há uma necessidade de cada crente, especialmente nos dias de hoje, voltar-se de uma maneira mais aguçada para as coisas espirituais. Estamos vivendo um mundo cheio de problemas e difícil demais de a gente como crente manter as rédeas, mas graças a Deus que o Espírito Santo habita conosco e nos controla, nos dá a condição de poder brilhar num mundo tão cheio de trevas. A mensagem de hoje ela vai ser uma mensagem difícil dos crentes, das pessoas, dos amigos absorver, porque não é fácil ser crente. Nunca foi, mas no dia de hoje se torna pior. Quanto mais trevas, mais difícil é para os cristãos. Eu quero dizer para vocês que eu venho pregando algumas mensagens no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, eu posso garantir que é um resumo de todo o Novo Testamento. O Sermão do Monte não é nada mais, nada menos do que o modelo de igreja que Jesus Cristo queria formar.
É por isso que Cristo, quando junta os seus discípulos e os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, havia muita gente naquele domingo de manhã, sentado na grama, e Cristo começou a ensiná-los. E Cristo queria que eles entendessem o tamanho da grandeza da igreja que ele queria fundar aqui na terra. Havia muitas pessoas com costumes de muitos anos, que herdaram dos avós, dos bisavós, e não queriam mudar. Havia uma questão da cultura da época, existia muita rixa, muita raiva, muito ódio naquela época. Os romanos imperavam sobre os judeus, e os judeus viviam muito tristes, e eles ficavam muito aborrecidos com os romanos, porque onde eles estavam, os romanos faziam eles andarem léguas para levar as malas dele, como se fosse capacho deles, empregado deles, escravo deles, e eles ficavam muito tristes e odiavam de coração aqueles soldados romanos. O Império Romano predominava, estava no auge, eles tinham todo o poder, toda a força humana. Ninguém se atrevia a lutar ou bater de frente com um soldado romano, com a guarda romana. Aquilo aprisionavam eles, e aquilo trazia uma certa dor no coração. Eles aguardavam ansiosos que Cristo estabelecesse o reino de Israel. Essa é a grande razão deles estar sempre falando no reino. E quando João Batista chega na terra e diz: é chegado o reino de Deus, havia uma alegria muito grande no coração deles, porque finalmente chegou aquele que ia mudar as coisas. E Cristo começa a pregar um outro reino que ele não esperava que fosse pregado. Eles aguardavam um reino terreno, onde Jesus Cristo ia destronar o imperador César. Os discípulos de Cristo e os judeus iriam ser os juízes, os governadores, os prefeitos de toda a província. Aí Pilatos, Cristo quando se defronta com Pilatos diz para Cristo: és tu o rei dos judeus? Pilatos queria saber se Cristo era o rei dos judeus. E Jesus Cristo disse essas palavras: na verdade eu sou, mas o meu reino não é desse mundo, porque daqui eu não sou. O reino de Cristo sempre foi um reino espiritual. E Cristo queria e desejava muito que a igreja que ele estava fundando fosse uma igreja diferenciada. Uma igreja sem ódio, uma igreja com benevolência, uma igreja com amor, uma igreja com perdão, uma igreja... Por isso que ele ensina no Sermão do Monte: amai os vossos inimigos. É muito difícil isso. Mas Deus nunca fez nada que o homem não pudesse cumprir. Havia uma necessidade de uma igreja se estabelecer de maneira diferente daquela época. Havia muitas igrejas? Havia sim. Mas eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias e pudessem ler no capítulo 5 de Mateus. Vamos ler os versículos de 38 até o 42. Mateus, capítulo 5, versículos do 38 ao 42. Então, preste atenção o que Cristo fala aqui para os seus discípulos, para aquele povo que estava escutando naquela manhã de domingo. Após Cristo falar do divórcio, dos juramentos, do adultério, do assassinato, depois que Cristo falou as 8 bem-aventuranças e que ele falou que nós somos luz desse mundo, aí ele traz a mensagem de olho por olho, ou seja, a questão da vingança. Ele diz no versículo 38: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu estava conversando com Natalina disse: isso é muito difícil, pastor. É muito difícil ser cristão. É muito difícil.
Cristo. E ele continuou a dizer aqui, no versículo 40, se alguém quiser demandar contigo e tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Que sermão duro! Que sermão difícil! Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda 2. A pergunta dessa noite é a seguinte: quantas milhas você tem andado para fazer uma amizade? Para manter uma amizade? Para manter uma relação na igreja de Cristo? Para manter uma boa vizinhança? Para viver uma vida boa entre amigos no seu trabalho, no seu colégio? Quantas milhas vocês têm andado? Essa é a mensagem de Jesus Cristo para hoje. A mensagem não é nada mais, nada menos do que Cristo falando de benevolência. Benevolência quer dizer bondoso, tolerante, ser complacente com as pessoas, para obter um bom relacionamento. Quantas milhas nós temos andado? O trecho lido nos ajuda a ver que Jesus está ensinando a sua igreja como conviver nesse mundo. Cristo estava indo embora, ele sabia que tinha um tempo curto aqui na terra, ele sabia que ia morrer, ele sabia que a direção dele era o Calvário. Ele queria que a igreja fosse formada de pessoas bondosas, de pessoas pacíficas. Por isso que ele fala, bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurado, ele fala que os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que choram. Essas bem-aventuranças era Cristo dizendo para o povo da sua igreja, para os seus discípulos, para aqueles que queriam acompanhar e queriam fazer parte da igreja de Cristo. Esse é o modelo de crente que eu quero na minha igreja. Jesus estava desejoso que aquele povo e aqueles seus discípulos aprendessem a lição. Ele estava indo embora e não queria sair daqui e deixar uma igreja com um bocado de gente com faca dentro da igreja querendo brigar um com o outro. Crente disputando um com o outro. Pessoas querendo ser melhor do que o outro. Pessoas vingativas. Era isso que ele queria. Por quê? A mensagem que Cristo está dando era justamente porque havia uma intriga muito feia entre os judeus e os samaritanos. Eles não se falavam, eles se amaldiçoavam. De maneira tal que Cristo, quando ia em direção a Jerusalém, o caminho mais perto era passar por dentro de Samaria. Ele preferia passar por fora de Samaria, o caminho era mais distante, porque se ele passasse por dentro de Samaria, ele ia encontrar um bocado de intrigado. Certa feita, Jesus Cristo, quando passava, e já estava cansado, ele mandou que os discípulos, Pedro, Tiago e João, fossem a Samaria e conseguisse para eles pousada, para ele passar a noite, no outro dia continuar a viagem. A Bíblia registra que João e Tiago, eles desceram e foram falar com os samaritanos. E quando chegaram lá, os samaritanos notaram que eles eram judeus. Colocaram eles para fora a pontapés. Eles voltaram aborrecidos, chutando pedra. Quando chegaram perto de Cristo, Cristo disse, encontraram um lugar. João, discípulo do amor, aquele que dormia no peito de Cristo, aquele considerado o homem de Deus. Ele disse, Jesus, se eu fosse o Senhor, eu mandava descer fogo do céu e consumir aquela raça todinha. Cristo disse para ele, João, que espírito tu és? Eu estou te conhecendo. Você deu para entender como era que agia as pessoas? E não é diferente de hoje. Não é. Nós, como cristãos, precisamos aprender essa lição. É uma questão de aprendizagem. A gente sabe disso, que nós não somos bons. Mas a gente precisa aprender que na igreja de Cristo tem que haver humildade, passividade, amor, justiça, benevolência, misericórdia. Porque se dentro da igreja de Cristo não existe isso, irmão, lá fora, que Deus nos acuda. Cristo
estava desejoso que as pessoas tomassem como lição para ter uma vida boa, regrada. Certa noite eu estava lá na igreja, na nossa igreja, era um dia de sábado, e eu não lembro se era uma festa de casamento, não sei se era uma festa de aniversário de 15 anos, era mais ou menos uma coisa assim. Nós estávamos na porta da igreja porque chegamos cedo. Aí fazia aquele grupo de irmãos para receber aqueles que chegavam. E logo na frente da igreja tinha um cidadão lá com mais 3 ou 3 que gostava de sentar na esquina, nos banquinhos, ele até traziam de casa os banquinhos e sentavam ali. E daqui a pouco surge uma mulher. E aquela mulher começa a falar com o marido que estava no meio de 2 amigos lá conversando. E ela gritava. E gritava, e xingava. Era aquelas que roda a baiana. Ela botava, eu me lembro, botava a mão assim, é isso mesmo. O marido olhou. E a gente percebeu que o marido estava com vergonha. E por ele estar com vergonha, ele não queria se levantar para bater nela. E eu disse para os irmãos, vejam só, aquele homem não vai aguentar, ele não vai suportar isso. Olha, não deu 2 minutos. Ele se levanta e ele parte para cima, ela corre. Mas como tinha muita gente olhando, que chamou a atenção, ele olhou assim, ficou com vergonha e voltou de cabeça baixa, sentou no meio dos amigos. A mulher veio de lá. Ela não veio mais para a próxima, mas ficou do outro lado da calçada. É isso mesmo que eu estou falando. E a gente ficou olhando aquela cena intrigante. E eu disse para os irmãos que estavam lá na porta da igreja, eu disse, está vendo aquela mulher? Estou. No dia que ela aceitar Jesus como Salvador, ela vem daquele jeito para dentro da igreja. Se a gente não tiver amor, se a gente não tiver misericórdia, se a gente não tiver benevolência, se a gente não conseguir suportar, ela nunca vai ser uma salva. Por que é que eu estou falando isso, irmão? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando o comportamento de crente, de pessoas que foram salvas por Jesus. É um bom testemunho, é o que ele falou aqui, vós sois a luz do mundo. Eu preciso aprender, irmãos, os irmãos também precisam aprender. Que relacionamento, comunhão, união, é algo difícil, Muitas vezes é mais fácil a gente perder um amigo do que fazer um amigo. E muitas vezes os problemas não começam na igreja, não começam no colégio, não começam no trabalho, não começam dentro da própria casa da gente. Às vezes com um número restrito de 3 pessoas, 4 pessoas, há um filho que não gosta, o outro diz que vai sair de casa, a mulher fica aborrecida porque o marido não trouxe a carne do jeito que ela queria. Imagina só tratar dentro da igreja com muita gente, se o Espírito Santo não tomar providência dentro do nosso coração para que a gente se torne pessoas com mentes sábias, com coração desejoso da paz, da harmonia, a vaca vai para o brejo. É verdade. Nós precisamos aprender, irmão. Precisamos. Para se construir um bom relacionamento, se leva muito tempo. Um dia desse eu fui convidado para ir numa residência de uma família lá em Tigipió. Um dos nossos irmãos da igreja me convidou, pastor, eu queria que o senhor fosse visitar um parente meu, que é a minha tia, não lembro bem, ele disse, aceitou o evangelho. E ela está preocupada, porque o filho dela mais velho não fala com ela, é intrigado, são vizinhos, mora numa casa, outro mora noutra. Depois que ela aceitou a Jesus como Salvador, isso está incomodando muito ela. Eu queria que o senhor fosse lá na casa dela para ajudar a voltar a paz entre eles. E eu fiz uma pergunta. Por que eles estão intrigados? Por que mãe e filho não falam? Aí ele ficou assim, eu disse, pode dizer, eu preciso saber como é que eu vou fazer uma visita, nem saber o que vai acontecer, nem o que aconteceu. Ah, pastor, é que ele é um oficial do exército. Ele é casado e mora do lado da casa da mãe. Aí,
ele disse alguma coisa que a mãe não gostou. Ele estava numa festinha de casa, a mãe dele, no meio de todo mundo, deu uma tapa na cara dele, que chamou a atenção. Ele olhou para a mãe e disse: eu não lhe mato, porque a senhora é minha mãe. Ele se retirou da festa na hora. E já faz 3 anos que ela não fala, que ele não fala com ela. Ela reconheceu o erro. Ela já foi lá pedir perdão. Ela já fez de tudo, mas ele não quer saber. Eu disse: é uma situação difícil. Seres humanos precisam entender, suportar o que Cristo está mandando aqui. Não resistais ao homem mau. Resistir a alguém que realmente é pecador e tem um temperamento forte, e tem uma série de coisas aí no pacote que a gente não pode falar agora, é difícil. Mas a Bíblia nos diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo nos controla. Ele é quem manda, ele é quem dá as regras. Nós precisamos entender uma coisa aqui. Por que Jesus manda que devemos dar a cara para bater o outro lado? É difícil? É. O sentido aqui não é literal. Bater na cara literalmente, não é esse sentido. Dar uma tapa na cara e dar o outro lado tem um sentido apenas figurativo. Não considerar certas coisas. Tirar por menos. Ser benevolente com as pessoas. Ser complacente com a situação de uma pessoa. Quantas vezes a pessoa vem do trabalho, se aborreceu, está cheio de coisa, quando chega em casa e recebe uma outra carga, muitas vezes a pessoa age até sem pensar, pelo instinto. É por isso que Cristo manda que a gente tenha misericórdia das pessoas. Eu posso aprender aqui. Por que Jesus manda que devemos dar a capa e andar 2 milhas? Aqui no versículo 41, ele diz: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Era justamente o soldado romano que imperava sobre os judeus e fazia deles capazes, servos, escravos. Carrega a minha mala, e muitas vezes 1 milha é 1000 metros, é 1 quilômetro. E Cristo disse: olha, gente, quando te obrigarem, eles tinham poder para isso, andar 1 milha, anda 2. Tira por menos. Não resista ao homem mau. Cuidado com o que está fazendo, porque vocês são pessoas vingativas. Nós somos pessoas vingativas. E não há exceção. Porque uma pessoa aceitou o Evangelho, porque é um crente, não quer dizer que ele não impere muitas vezes a vingança. E esse é um mal que impera sobre os filhos de Deus, sobre os filhos da terra. É aquela questão da vingança. Está lá no coração. Um dia desse eu vinha, já faz algum tempo, né? Eu falo um dia desse, para mim faz 2 anos, mas faz uma faixa de 10 anos atrás. Eu vinha no centro de Jaboatão e eu tinha um outro carrinho. O carrinho tinha alguns problemas que eu tinha que andar devagar. E ali no centro, onde tem um sinal ali no Café Leão, aí o cidadão queria me cortar. E o cidadão estava com um caminhão. Eu vi ele atrás de mim, buzinando. Eu não podia fazer nada. O meu carro era um carrinho sambado e não podia correr muito. Eu fui encostando devagarzinho e ele, para me cortar, Joelson, ele deu uma entrada para a esquerda. Eu vi a hora ele arrancar minha traseira. Quando ele passou por mim, ele fechou de uma vez, mas por pirraça, por raiva. Porque não tinha carro nem na frente, ele podia seguir. Quando ele deu, freiei o carro. Se eu não tivesse freado, ele tinha levado o para-lama dianteiro todinho com a roda do caminhão traseira. Mas, gente, eu tive uma raiva tão grande. Mas tão grande daquele cidadão que ele disse: era bom que tu caísse na primeira ponte. Depois da raiva que passou, eu me toquei que eu não devia ter dito aquilo. Sabe qual foi o pior? A gente ia para a casa
Ia para aquele lado de Tigipió, não sei, não lembro que eu ia para lá. Quando eu cheguei na ponte lá de Engenho Velho, o cara tinha caído. Eu disse, meu Deus do céu, não é que o cara caiu, é por isso que alguém diz, olha, cuidado que praga de pastor pega. Não tem nada a ver, é só brincadeira. Mas, gente, como eu fiquei apavorado com aquilo. Os homens estavam comigo? Não. Tinha alguém comigo, eu disse, mas rapaz, o cara, eu vim devagarzinho, era o mesmo caminhão. Mas ele não caiu porque eu falei isso, ele caiu porque ele realmente estava muito apressado, o caminhão não era novo, talvez ele deu um tranque em alguém e caiu lá embaixo. O que eu quero falar com isso? De alguma forma nós somos vingativos. Embora que amanhã a gente peça perdão a Deus, mais tarde a gente reconheça o nosso erro. Por isso que Cristo disse, olha, não resista ao homem mau, porque nós temos uma natureza pecaminosa e muitas vezes nós agimos assim. E às vezes só nos satisfaz quando a gente acrescenta o revide. Né? A gente nunca iguala. Aí o camarada diz, tu é muito feio. Feio é você, a sua mãe, seu irmão. Você tem que botar muito mais de carga aí na coisa. Porque nós somos vingativos. Você sabia que depois do atentado nos Estados Unidos das Torres Gêmeas, você sabia que Bin Laden esperou 16 anos. 16 anos de vingança para fazer aquilo nos Estados Unidos. Quando mataram um dos líderes lá do do Afeganistão, mas era dos muçulmanos, era uma coisa por ali, ele ficou com muito ódio. Naquela época fuzilaram. Ele esperou 16 anos de ódio, de raiva. Eu lhe pego, um dia você me paga. O nosso Senhor Jesus Cristo chama a atenção da igreja. Vem cá, gente. Ele diz, olha, vê o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Parece até que Deus está incitando a vingança. Jesus estava falando que na lei de Moisés, está lá em Deuteronômio, está lá em Levítico, a lei do olho por olho, dente por dente, não era Deus incitando a vingança, mas para que houvesse harmonia e paz durante o povo. O povo estava numa vida disparada, sem controle emocional, sem controle nenhum em relação à convivência entre seres humanos. Moisés reclamava muito, foi até Deus, o que é que eu faço? Eles matavam um ou outro, arrancavam o dente do outro, furavam o olho do outro. Então Deus mandou que escrevesse lá, e Moisés escreveu, olha, quando alguém arrancar o olho de uma pessoa, o dele também será arrancado. Quando alguém quebrar o dente de uma pessoa, o dele também será quebrado. Havia até pena de morte. Quem matar o outro, sem que haja uma razão muito grande, depois calculada pelo juiz se ele merece ser preso ou morrer, seja digno de morte. Essa lei que foi imposta por Moisés, era para haver controle. É como no Brasil, a gente está vivendo uma situação no Brasil que todo mundo hoje quer se vingar, quer fazer alguma coisa, a gente só vê as pessoas morrendo, ninguém sabe, para um motoqueiro e dá um tiro no outro, para lá um carro aí, vai, fuzila fulano. Não tem, no Brasil acabou essa questão de justiça, ninguém sabe. Mataram aquela jovem lá, Ariela, aquela vereadora, até hoje ninguém sabe quem matou, e é uma situação que por mais que o governo procure saber quem é o culpado, não encontra. Para que haja harmonia, que haja paz no país, para que haja realmente uma vida de justiça, é necessário muitas vezes que haja uma lei que coíba, que obstrua essa questão da vingança. Eu aprendo com Jesus Cristo, eu aprendo com Jesus aqui, que a sua igreja deve ter um controle muito grande em relação à vingança, ao ódio. E a gente precisa entender pela palavra de Deus que em Romanos capítulo 7, versículo 15, se alguém puder
abrir a sua Bíblia e ler, o apóstolo Paulo escreve dizendo algumas coisas interessantes. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 15. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Veja só o que ele está falando aqui. Muitas vezes nós queremos uma coisa e fazemos outra. Porque não há controle muitas vezes. A gente não sabe lidar com certas situações muitas vezes, especialmente do pecado que está arraigado na vida de cada ser humano. Paulo chama a atenção para que os irmãos tenham um controle, saibam resolver certas situações na sua vida. Em segundo lugar, porque o povo judeu interpretava a lei de forma diferente da ótica de Moisés. O olho por olho, como eu já falei aqui, não era o que o que Deus queria que fizesse. E eles terminaram levando o povo a fazer um tipo de vingança que não está dentro do plano de Deus, nem um tipo de vingança. Existe muitas vezes até pessoas que procuram dentro da Bíblia, texto de Bíblia, para se apoiar naquilo que ele quer fazer. Eu falei que uma vez eu encontrei um cidadão bebendo lá em Prazeres, e eu muito conhecido ele, fazia parte de uma igreja evangélica. E eu quando eu vi, eu disse, puxa, eu disse, mas rapaz, você bebendo, você é crente, eu conheço tua família lá, tu está na igreja todo domingo, você aqui, ele já estava com os olhos virando, porque estava, realmente tinha tomado umas e outras. Ele olhou para mim e disse, ó Dias, naquela época eu não era pastor, eu conhecia muito ele, e ele disse, ó Dias, está escrito, dai bebida forte aos que choram, para que não se esqueça, para que não se lembre das suas amarguras. Tem aqueles crentes que procuram o texto bíblico se apoiar. E quando a palavra de Deus fala alguma coisa, não fala no sentido que a gente muitas vezes entende o que é que seja de nossa curva. Nós precisamos entender que Deus quer uma igreja em harmonia, em paz, em amor. E não há nada que ele pôs sobre a igreja para que obedecesse. Porque Deus, ele não daria um mandamento que a gente não pudesse cumprir. Ele não daria que nós obedecêssemos as suas leis se a gente não pudesse obedecer. Tudo que ele colocou na sua palavra é porque quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, o Espírito de Deus, ele impera sobre as nossas vidas de uma maneira que nos controla. Eu estava falando com o Joab agora de tarde. O Joab disse para mim, se eu não fosse crente, eu acho que já tinha feito alguma coisa com um cidadão lá perto de onde eu moro. E contou a história, né? Realmente ele era muito folgado, camarada. Demais. Eu disse, rapaz, não é todo mundo que suporta isso não. Eu disse, graças a Deus que eu aceitei Jesus como Salvador. O irmão Luciano, o nosso pré-diácono, ele disse, graças a Deus que Deus me transformou. Se você souber quem eu era uma bronca empoçada. Quando eu ia jogar voleibol, muitas vezes, qualquer besteirinha, eu jogava a bola, chutava para bem longe. Eu disse, tem algum macho aqui? Eu desafiava. Eu digo, eu vejo hoje Deus me mudou, me transformou. Quero chamar você a atenção, Deus já me transformou. Deus já mudou a sua vida. Você é controlado pelo Espírito Santo. Você precisa ter cuidado com isso. Na igreja de Cristo, ele quer pessoas humildes, bem-aventurados os humildes. Ele quer pessoas pacíficas. Ele quer pessoas que chorem. Ele quer pessoas que esperem a justiça de Deus. Ele quer pessoas redimidas, transformadas pelo poder de Deus. Quantas milhas você tem andado para fazer e manter a amizade? Para manter o controle e para que o seu irmão dentro da igreja continue em paz com você. Que Deus nos abençoe.
de mim, nem tudo encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser mais transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quando olhares, Senhor, para dentro de mim, nem tudo encontrarás de bom. Quando olhares, Senhor, para dentro de mim, nem tudo encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser mais transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar nos teus olhos, a olhar nos teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Se nessa noite tudo que foi dito foi tocado pelo Divino Espírito Santo no seu coração, manda um direct, manda uma mensagem para a igreja, procure o pastor Dias, ore no seu quarto, peça ao Senhor para que Ele conceda um novo coração para você, que Ele mude você. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor nos alcança, Ele nos transforma, Ele nos muda. Essa é a beleza de confiarmos no Senhor. Essa é a beleza de crermos que Ele
Ele é soberano e Ele é capaz de modificar todas as coisas. Louva o Senhor, cante. Durante essa semana, entregue seu caminho ao Senhor. Não deixe que o inimigo tome o lugar. Não deixe. Se aproxime do Senhor. Ele está perto de voltar. E você precisa tomar uma postura, uma decisão de que identidade é, quem você serve, quem é o seu Senhor. Que tipo de comportamento, quem é você. Então, tome uma decisão, tome uma postura. O Senhor está pertinho de chegar e Ele vai olhar para você. O que Ele vai dizer? Servo bom e fiel ou não? Se o Senhor tocou o teu coração, abre o teu coração para Ele, pede para Ele te mudar, para Ele te transformar. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Deus te abençoe, te dê uma boa semana. Que o Senhor possa acompanhar você, a sua casa, o seu lar. Que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Se curvam, As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor, que Tu és. Para dizer que